Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos e Yahoo Respostas. Obrigado a você que até os dias de hoje acompanha nosso trabalho. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada. Todas as vezes um beijão para o meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Hoje, dia 16, né? 16 de março de 2025 no meu relógio, são exatamente 11 horas e 22 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, queria falar hoje os assuntos triviais que nós temos no nosso canal sobre educação, né? Sempre nós temos essa pauta aqui no canal, aprendizagem, ensino, aprendizagem, educação, escola, né? Todos esses processos de memorização, enfim. Eu queria falar sobre a memória, né? O aprendizado e a memória. Segundo o Pilete, no seu livro Didática Geral, né? Ele nos diz que a aprendizagem significa, a grosso modo, mudança de comportamento. A pessoa não tinha um comportamento e consegue adquirir aquele comportamento ou aquele conhecimento. Tá certo ou não? Então, partindo desse pressuposto aí, por exemplo, Joãozinho está aprendendo a andar de bicicleta. Ele dá o exemplo no livro nesse sentido aí, né? Esse livro da série Educação fica de recomendação de leitura. Tem um link no canal, né? Eu tenho um vídeo no canal e no blog, que nós temos toda a coleção série Educação, que vale a pena você ter, né? Foram feitos pelo pessoal do magistério ali, quem fazia o magistério do ensino médio, ensino fundamental, do ensino do segundo grau, né? Curso para ser professor, né? Das primeiros anos, né? Que era antigamente o primário, e educação infantil e as creches, né? Enfim, as creches não eram atendidas até então, no Brasil começou assim, né? De repentemente houve-se uma preocupação para com as creches, né? E começou a ter um cuidado, um carinho em relação a isso. Então, ele vai falar que Joãozinho está aprendendo a andar de bicicleta, ele caiu da bicicleta. Joãozinho está andando de bicicleta, não caiu da bicicleta. Então ele aprendeu a andar, então ele mudou o comportamento. Então, algo que você não tinha, você acaba tendo, entende? Isso aí é educação, isso aí é aprendizagem. Então, a memória, e às vezes, né, a memória é demonizada, né, no meio educacional, porque você tem aí decorar. Essa palavra aí, parece, quando você fala para algumas pessoas, parece que você está falando, parece que você está falando uma heresia, né? Enfim, por quê? Porque qual que é o significado que você tem de memorização, de decorar? Você tem um significado pejorativo de uma narrativa que foi construída, que interiorizou, que cristalizou no meio educacional. E no meio educacional, infelizmente, há muitos modismos, tá certo? E a gente tem que superar os modismos, tem que superar o senso comum aí e chegar aí na pedagogia, né? Não nas pedagogias. Né? Sabe aquelas pedagogias, cada um tem a sua? Não, peraí. O que a humanidade fez em sala de aula, o que foi feito em sala de aula que deu certo, funcionou e ajudou as crianças, as pessoas no modo geral. É isso que importa pra gente. Então, se você entrou na pedagogia, meus parabéns, né? O curso está defasado, infelizmente. Né? Tiraram o bacharelado, muito embora não tenha uma portaria, não tenha uma norma falando assim, ó, não existe mais, não vai existir mais curso de bacharelado em pedagogia. Foi um equívoco, esse pessoal do MEC aí, esse pessoal que pensa a educação, né? Eles estão errando muito, né? Há muito tempo já, eles já perderam a mão há muito tempo, já não tem mais sentido ouvir que essas pessoas estão falando, porque o Brasil está lá para baixo. Então, por causa eles são e elas são os principais responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E a gente tem que sair desse quadro, né? A educação está no UTI, tem que dar soluções. Dão soluções paliativas, aquela empolgação, mas continua na UTI. Não saiu. Então, sobre a demonização dessa palavra, né, decorar, por quê? Aquele esforço repetitivo, né?
que às vezes cansa, é verdade. Mas, se você não memorizar, como é que faz? Se você não memorizar como você segura um garfo, como que você vai fazer? Todo dia você tem que aprender a segurar um garfo. Tá entendendo? Tem questões que você tem que fazer, cara. Tem que fazer, acabou. Se você aprende a tabuada e essa tabuada está na sua cabeça, acabou. Está lá dentro da sua cachola, acabou. Vai facilitar a sua vida? Não. Ou você tem que toda hora aprender isso? A aprendizagem é mudança de comportamento. Se não mudou o comportamento, se não está na cachola, não houve aprendizagem. Simples assim. Houve o quê? Você estudou, mas não interiorizou a questão. Então, a memória não pode ser demonizada, a memorização não pode ser demonizada. Aí o pessoal faz aquela salada toda, demoniza a questão, quer reinventar a roda, quer utilizar estratégias que não funcionam dentro de sala de aula, e aí passa-se o tempo, né? O aluno ou a aluna que ficou ali, ele teria que ter, ele tem um potencial para saber algo, ele passa, sai da escola e não atinge a potência que ele tem. Ok? E quem vai pagar por isso? Porque no passado já está no presente agora. 10 anos atrás, 10 anos à frente, por exemplo. Né? Então, quem vai pagar essa conta? Ninguém vai se responsabilizar. Então fica nessa questão aí. Então não podemos nos aventurar dentro de sala de aula. Nós temos que dar questões que foram comprovadamente eficazes. Por isso que a pesquisa, né? Essa questão da pesquisa tem que estar sempre presente com você, meu amigo pedagoga, independentemente de você estar na academia ou não. Porque a pesquisa não está só dentro da academia, da faculdade, da universidade. Não é verdade ou não? Ah, a pesquisa só é válida se eu fizer um mestrado, doutorado. Não. Muitas invenções partiram fora da academia. Então você, na sua casa, você pode estudar muita coisa, que pode melhorar a educação. E muitos já fizeram isso, né? Então, exercícios que melhorem a memória, a memorização. Tem o método Supera aí, né? Aqui perto de casa, né? Tem o método Supera, né? Tem esses exercícios que você faz, que você vai melhorar a comunicação das sinapses, dos neurônios. E com isso você melhora certas questões, a desenvoltura do seu cérebro. Nós temos uma janela de aprendizagem de oportunidade. Perdeu a janela, já é. Por exemplo, você quer ser piloto de Fórmula 1. Você não sabe dirigir. Você quer ser piloto de Fórmula 1. Você tem que aprender a dirigir. Mas você tem 50 anos. Tá certo? Você pode conseguir? Você pode. Mas você teve uma janela de aprendizagem, que é uma faixa etária, que você tem que, lá atrás, se condicionar do kart e vai evoluindo, né? Até chegar, aí vai evoluindo das fórmulas, né? Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, né? E Fórmula 1. Muitos passam pela Stock Car ou chegam na Indy lá, tá? Enfim, você vai passar por essa questão. Então você vai interiorizar no seu corpo movimentos automáticos que você, tomada de decisões automáticas que já estão no seu cérebro. Frações de segundo, você tem várias cartas na manga para tomar aquela decisão naquela curva específica, ou você entra aqui ou entra um pouco atrasado, ou freia um pouco depois. Isso aí, infelizmente, você pode aprender a dirigir, você tem 50 anos, mas ser um piloto de Fórmula 1, esse feeling, essa questão, você não vai conseguir. Pode, de uma maneira extraordinária, conseguir, mas é muito difícil, porque você teve uma janela. Então, a educação, ao mesmo tempo que ela é solução, ela pode ser a destruição de muita gente. Por quê? Você não aprendeu, estava na escola, que é educação, pessoal, você estava na escola, mas você aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu a língua portuguesa? Não aprendi. Pô, entende? Então, a memorização é importante, ela não pode ser demonizada. Você tem que interiorizar a questão. O ponto é o exagero, né? Na decoreba, né? É o exagero, é o sofrimento, é a punição se não fizer isso e tal. E não deveria ser, né? Você vê o atleta de alto rendimento, ele vai fazer esforços repetitivos, até que ele interioriza um movimento que ele vai fazer e faz. Quando ele para de jogar bola, o que acontece? Ele perde ritmo, ele perde aquela questão, aquele tempo, não é verdade não? Mas depois ele consegue arrumar estratégia de jogar naquela condição. Então a aprendizagem, essa mudança de comportamento,
faz parte de toda essa questão da memorização do cérebro. Se você não usa o seu cérebro para memorizar as coisas, se você tem um Alzheimer, por exemplo, infelizmente, né, não é fácil, né? Você vai esquecer até quem é seu filho. É ruim. Toda hora você tem que aprender a ir no banheiro de uma pessoa, toda hora você tem que aprender a andar. Então, a memória é importante, decorar é importante, mas qual que é o sentido que você utiliza, que você está pensando quando eu falo decorar? Você já está pensando pejorativamente, e não é essa a questão. Fazer de maneira correta, a memorização faz parte, né? Como a aprendizagem tem que ser suave, caminho suave, né? Suave. Branca Alves de Lima, uma das grandes aqui desse país, né? Subvalorizada, né? Às vezes a pessoa passa por um curso de educação, de pedagogia e não vê nem o nome dela direito, né? Uma grande mulher que a gente vê muitas mulheres aí no meio educacional que tem altos postos, mas não lembro dessas pessoas do passado, né? É triste isso aí, mas o que eu vou fazendo aqui nós tentamos lembrar. Então, a memorização, a decoração, decorar, né? Vai fazer parte disso, de você ir interiorizando e arrumar estratégias para memorizar. E uma vez memorizado, está na sua cabeça, não sai mais, né? E isso que importa, né? Não podemos admitir que, eu falei para o meu filho uma vez, ele estava fazendo conta demais, né? Eu falei, quando você aprender a tabuada, vai simplificar a sua vida, porque ó, 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 dá quanto? Vai dar um X valor. Se você aprender a tabuada, você sabe que já dá tanto. Então você não perde tempo. Você sabe a sequência. Você sabe a essência, você sabe a finalidade. Então, se você tem essas informações, beleza. Se você não tem, você está tendo informações sem contexto. Esse não pode também. Não é verdade ou não? Então é isso, a educação é importante, a aprendizagem é importante, a memorização é importante. Vai ter que decorar um texto? Vai ter que decorar um texto. Se você não consegue reter na sua memória, exercício para a memória, né? Quebra-cabeça, mudar o caminho que você faz sempre, palavras cruzadas, aprender a jogar um xadrez, né? Tem uns quebra-cabeças que você tem que tirar certos objetos de dentro do outro, né? Descobrir os caminhos, enfim. Você tem que... Exercícios que você faz aí, a alimentação é importante, o sono é importante, né? Enfim, tudo isso aí são questões que você, meu amigo pedagoga, né? Por tabela, você vai ter interesse em estudar isso, né? E quando você olha a história da educação, você vê, pô, o que foi feito de certo, o que de errado. Então, se você não sabe a história também, você vai repetir os mesmos erros, né? Ou vai deixar de fazer aquilo que foi feito, que deu certo, e não vai fazer. Aí também é ruim, né? Entende? Então, nesse sentido. Então, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua atenção até aqui. Tudo de bom para você nesse domingão abençoado aí, né? Duvide de tudo. Depois duvida a dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais. Tchau.